Chegamos então ao capítulo 4. Como você já viu o módulo, onde eu rodo o código, você vê ele operando, também os resultados e tem acesso ao código e à base de dados, nessa altura você já tem uma boa compreensão. Então a leitura adicional do capítulo serve para você compreender em mais detalhes algumas escolhas e também trabalhos relacionados nessa área. Justamente a primeira seção é a literatura relacionada, os diversos trabalhos que também abordam esse relevante problema. Na seção 4.2, uma explicação das variáveis que eu estou utilizando, por que eu escolhi elas, assim como as métricas para avaliar a performance do modelo. E aí já chegamos nos resultados. Esse gráfico você viu lá no código. Então aqui nós temos o gráfico comentado, onde eu falo sobre o que era esperado, os aspectos surpreendentes e também questões eventualmente a verificar melhor. Mais dois gráficos que estão lá no código, uma tabela adicional mostrando o desempenho de cada modelo e aqui a comparação gráfica desses desempenhos. No capítulo seguinte é o Transfer Learning para o hiato do produto, muito semelhante à abordagem em relação ao Transfer Learning para o ciclo de negócios, com a diferença que lá é um modelo de classificação e aqui é um modelo de regressão. Hiato do produto é um assunto de extrema relevância também na macroeconomia, então eu apresento a literatura relacionada, em que aborda desde o debate inicial, lá na década de 60, até alguns dos trabalhos mais recentes e relevantes nessa área. Implementação, explicando as variáveis, métricas e algumas escolhas de hiperparâmetros, e os resultados comentados. Você já viu esses dois gráficos lá no código, aqui eles estão com outra cor, e adicionalmente uma tabela comparando o desempenho dos modelos, bem como uma visão gráfica do Deep Learning e do Transfer Learning.